Olá a todos, daqui fala Euclides Manuel, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje falaremos sobre o fim da UNITA. Será que a visita do presidente americano em Angola representa ou não o fim da UNITA, que é o maior partido da oposição do nosso país? Lembrando que, historicamente, a UNITA sempre esteve ao lado dos americanos, mas agora o J-Lo mudou o jogo. J-Lo, que é o primeiro presidente do nosso país a ficar muito mais alinhado com o Ocidente, Estados Unidos da América, G7, do que com a China, Rússia e também a Aliança BRICS. Lembrando que João Lourenço é o primeiro presidente que decidiu tirar muitos projetos das mãos da Aliança BRICS ou de países do BRICS e passar para os americanos. Isso coloca a UNITA talvez numa situação muito delicada. É por isso que você vê que muita gente e muitos militantes da UNITA estão a usar o corredor do Lubito como uma desculpa, dizer não, isso é uma coisa que beneficia também a UNITA. Ou seja, aqui já existe uma dissonância cognitiva. E você vê que mesmo a própria oposição, UNITA, não está conseguindo falar contra os americanos, porque eles estão realmente numa situação muito complicada. E também vou aqui focar um pouquinho nas eleições de 2027, porque é que a visita do presidente americano em Angola pode representar uma derrota para a UNITA já. Uma derrota para a UNITA já em 2027. E antes que nós entramos aqui no nosso vídeo principal e conversamos sobre o fim da UNITA, eu peço que você se inscreva aqui nesse canal. Então, estamos aqui a fazer uma série de vídeos para explorarmos os efeitos, os malefícios, tudo mais do presidente americano em Angola, Joe Biden especificamente, e também como é que Angola será, pelo menos nos próximos 5 anos ou 4 anos, com o governo do Trump. Então peço que você se inscreva aqui nesse canal e me siga para ajudar no crescimento do canal. Também para ajudar no engajamento desse vídeo, peço que você comente aqui embaixo Olá Euclides. Comenta aqui embaixo Olá Euclides. Porque quando você comenta Olá Euclides, o algoritmo entende que você gosta dos meus vídeos e vai pegar esse conteúdo e vai entregar para mais pessoas. Então comenta aqui embaixo Olá Euclides e ajude no engajamento desse vídeo e no crescimento do nosso canal. Tamo juntos, bora entrar agora no nosso vídeo principal. Então, o fim da UNITA. Por que é que estamos aqui a falar sobre o fim da UNITA? Então, historicamente, a UNITA é o partido no país que sempre esteve ao lado do Ocidente. Reparem, nós temos aqui essa fotografia do fundador da UNITA, Jonas Savimbi. Savimbi é que é a maior voz de todos os tempos da UNITA e também é o homem que esteve lá na luta de independência com Agostinho Neto e também com Oden Roberto. E aqui temos uma foto do Savimbi com o presidente americano Ronald Reagan na Casa Branca. Então, Savimbi foi recebido na Casa Branca e naquele momento Savimbi é que era o queridinho do Ocidente. Por quê? Porque o MPLA decidiu naquele momento se aliar com a União Soviética e também com a China. Então, o suporte do MPLA vinha de países socialistas, especificamente União Soviética, Cuba, China, Vietnã. Todos os países que você pode imaginar que são socialistas ou eram socialistas naquela época se alinharam mais com o MPLA. E também incluindo outras forças do continente africano. Atenção, estão mais ao lado do MPLA do que com a UNITA. E o Savimbi tomou um caminho diferente. O Savimbi é que era o queridinho dos Estados Unidos da América. Savimbi se alinhou com os americanos. E claro, esse é um move que depois você vai dizer, não, depois os americanos traíram Savimbi. Claro, os americanos não querem saber quem é que está lá. Os americanos só querem salvaguardar seus interesses. Depois traíram, mas não é o nosso tema de hoje. Nós não vamos falar aqui sobre a traição do Savimbi, nada disso. Vamos aqui falar que realmente a UNITA, historicamente, é o partido que sempre foi o queridinho do Ocidente. Savimbi visitou a Casa Branca, Savimbi recebeu investimento, recebeu até muitas armas por parte dos americanos para guerrear lá na luta civil. No entanto, aconteceu uma mudança. O que aconteceu? Savimbi foi lá, mas perdeu a guerra. Perdendo a guerra, nós temos aqui Angola, que depois da independência decidiu se alinhar mais com o Ocidente. Aliás, com o Oriente. Então, Angola, através do José Eduardo dos Santos, teve mais alinhado com a União Soviética / Rússia e também com a China. Tanto é que Angola ficou tão
mas tão alinhada com a China, que Angola, nos dias de hoje, é o país com mais dívida pública com os chineses. Angola é o país que mais recebeu dívida pública em África através dos chineses. Então, José Eduardo dos Santos, diferente do Jonas Savimbi, decidiu se alinhar com a China / União Soviética. E tudo isso, claro, montou já uma arquitetura em Angola através de parceria e investimentos vindo de países que fazem parte da linha da Aliança BRICS. E o jogo mudou. O que é que o jogo mudou? O jogo mudou com J-Lo. O J-Lo basicamente molhou o pão da UNITA. Por quê? Porque a UNITA é que era o partido queridinho do Ocidente. Agora o J-Lo mudou o jogo. O J-Lo agora é que virou o queridinho dos Estados Unidos da América. Nessa fase do campeonato, os Estados Unidos da América tá muito mais nas graças do J-Lo / MPLA do que da UNITA. Então, qual é a minha previsão? A minha previsão aqui é que em 2027, nas eleições de 2027, nós sabemos como é que as coisas acontecem no nosso país. Nós sabemos como é que acontecem os votos, como é que acontecem as vitórias e tudo mais. Então, imaginemos, estamos agora em 2027, quando acontecerem as eleições, nós sabemos quem é que será o vencedor já. Você já sabe quem é que vai ser o vencedor. Não precisamos aqui explanar muito. Sabemos quem é que controla a CNE, quem controla o sistema eleitoral do país, quem controla tudo no nosso país. Então, o MPLA vai fazer aquilo que sempre fez. Então, o MPLA vai ganhar em 2027. Quando acontecer a vitória em 2027, eu não estou a ver em Angola acontecer a mesma coisa de Moçambique, para começar. Por quê? Porque o Adalberto da Costa Júnior já teve a oportunidade de fazer algo semelhante ao que está acontecendo em Moçambique em 2022 e frouxou. Adalberto da Costa Júnior frouxou em 2022, frouxou tanto que ele mesmo falou publicamente que nunca falou que houve fraude nas eleições. Então, se ele próprio falou que não houve fraude, não tem como lhe defender. Então, não vai acontecer em Angola o que está acontecendo agora em Moçambique. Qual é que seria a solução? A solução seria a UNITA confiar com nesse caso, o que se em 2027 não surgir um partido mais forte que a UNITA, mas pronto. A solução seria em 2027 a UNITA confiar com os observadores internacionais, especificamente dos Estados Unidos da América, e também da União Europeia, para pelo menos garantirem a transparência das eleições. Só que esses observadores internacionais são agora os queridinhos da MPLA. Não perceber? Os americanos que poderiam garantir a transparência nas eleições e poderiam utilizar a mídia americana, que é a mídia mais forte no mundo, para, digamos assim, pressionar a transparência e pressionar o MPLA para seguir passo a passo tudo certo nas eleições. Essa mesma mídia não vai estar lá para a UNITA. Então, a UNITA não vai receber essa mídia americana. Por quê? Porque nesse momento os interesses dos americanos estão a ser salvaguardados pelo MPLA, que antes não acontecia. Por quê? Porque antes projetos como o Corredor do Lobito, muita coisa em Angola estava nas mãos dos chineses e também nas mãos dos russos, de empresas russas. O J-Lo, por intermédio dessa nova governação, vendeu tudo para os americanos. Então, nessa fase do campeonato, os interesses dos americanos estão muito bem salvaguardados. Então, eu não vejo nessa fase os Estados Unidos da América arriscar os seus interesses para salvaguardar a UNITA. Por quê? Porque os americanos não querem saber se o governo que está a governar um país, se é ditador, ou se é democrático, se é livre, se é um rei. Eles não querem saber se é monarquia, não os interessa. Desde que os interesses dos americanos estão salvaguardados, para eles tudo certo. Então, nessa fase do campeonato, os interesses dos americanos estão salvaguardados. Então, eles não vão arriscar perderem todo esse jogo que se criou com João Lourenço apenas para colocar a UNITA no poder. Então, a UNITA, no meu ponto de vista, já perdeu as eleições de 2027. E não tem como recorrer a observadores internacionais. Porque esses mesmos observadores estão agora mais nas mãos do MPLA do que outra coisa. Estão a perceber? Então, aquele caminho que a UNITA tinha de pelo menos ter uma voz, de pelo menos recorrer à Casa Branca para usar uma mídiazinha, para pressionar através do seu soft power, através da sua mídia,
para o MPLA ser um pouquinho mais transparente em 2027 e tudo mais, não vai acontecer, pessoal. 2027, realmente, a UNITA está numa fase muito complicada. Por isso que você vê que o presidente da UNITA quase não se pronunciou durante a visita do Biden. Você vê que a própria UNITA, muitos dos seus membros, estão agora numa fase complicada, não sabem se vão ficar com os Estados Unidos da América ou não. Você ouviu uns dizem que realmente os americanos são bons. Realmente, os americanos sempre foram bons para Angola. Por quê? Realmente, porque a UNITA sempre esteve na mão dos americanos. Mas você ouve outros a falarem de que não, essa visita não é boa, isso não é bom para Angola, de que isso aqui vai prejudicar nossos recursos. Então, existe aqui uma divisão na UNITA, de não saberem se vão ficar com os americanos ou não, porque eles perderam o pão. Tá a perceber? E nesse momento, o MPLA realmente firmou seu poder em Angola, pessoal. Então, 2027, eu vou ser sincero, eu não vejo a UNITA a vencer e muito menos a UNITA a receber apoio americano ou da mídia ocidental, porque os interesses do MPLA ou interesses americanos estão agora muito bem guardados através do MPLA do que através da UNITA. Eles não vão arriscar isso em 2027. Eu quero ouvir a tua opinião sobre a análise que eu fiz aqui, sobre o fim da UNITA, de que realmente agora o MPLA é que virou o queridinho do Ocidente e eu não vejo isso a mudar nada em 2027. Comenta aí embaixo, eu quero ouvir o teu ponto de vista e partilha esse vídeo nas tuas redes sociais, partilha esse vídeo no teu Facebook, no teu WhatsApp, mas pessoas terem conhecimento de que historicamente os Estados Unidos da América teve mais aliado com a UNITA, mas agora o jogo mudou, eles são mais alinhados com o partido do MPLA através do presidente João Lourenço. Se inscreva aqui e me siga para mais conteúdos. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos. Até a próxima.